Fala galera, beleza? Esse é nosso primeiro motovlog aqui em Assunção, no Paraguai. Aproveitando aí o meu artigo que eu escrevi no blog Roteiros Mais. Tem muita pergunta sobre morar no Paraguai. E o artigo fala justamente sobre isso, né? Os prós e os contras. Gostaria de começar esclarecendo que depois de morando aqui há 13 anos, eu vejo muito mais prós do que contras, né? Evidentemente, o país não é uma maravilha, o país tem seus probleminhas. Você poderá notar que não é um país 100% limpo, não, as ruas não são uma maravilha. Mas se a gente for comparar com a realidade do Brasil, a gente não vai estar muito distante disso, né? Tem cidades no Brasil que também são bem descuidadas, né? Que não tem aquele charme todo como algumas cidades pequenas, algumas cidades mais turísticas têm. Bom, falando sobre o Paraguai, então, eu moro aqui há 13 anos. Vim pra cá porque a minha esposa é paraguaia, eu conheci ela no Brasil. E depois de um ano de distância, a decisão foi clara, né? Tem que me mudar para o Paraguai para que a relação pudesse funcionar. Já estou aqui há 13 anos, são quase 7 anos de casado. E depois que eu me mudei para cá, eu morei no Brasil para terminar minha faculdade, 1 ano e meio. Eu morei 3 meses na Itália com a minha esposa e 1 ano na Espanha também com a minha esposa, quando a gente foi estudar um mestrado. Então, assim, eu tenho uma trajetória aí de comparação de países bem grande, até ainda mais porque eu morei na Argentina antes de morar no Paraguai. Então, já são aí 5 países que eu morei. E de todos os países que eu morei, no final das contas, o que eu acho que é mais conveniente para minha situação, é o Paraguai. É um país que tem uma política bastante liberal. A economia em si ela é muito liberal. Burocracia para empreendimento, para empreender no caso, é bastante mínima. E isso tem sido para mim um ponto bem favorável, né? Se a gente comparar com outros países, como por exemplo o Brasil, onde eu já abri inclusive uma empresa. E só para conseguir operar foram 9 meses. 9 meses de burocracia, um monte de visita de bombeiro, de não sei o que, e a coisa nunca andava, sabe? Era sempre algum problema novo. A gente operou com a empresa à distância, meu pai me ajudava. Era um negócio legal, né? Eu queria atingir um público grande, um público brasileiro. No final das contas, a gente fechou lá e eu abri a mesma empresa aqui e ela foi muito melhor. E eu comento para vocês que o motivo da empresa ter ido muito melhor aqui é que o produto era uma novidade, né? Deu uma fechadinha aqui do ALK 153. Obrigado, amigão. Aqui era uma novidade. No Brasil eu tinha outras empresas concorrentes, né? Então essa comparação faz ver que de repente um mercado menor, né, se você estiver inovando, talvez vale mais a pena. Mas não se resume somente a isso, eu falo como um todo, né? Aqui no Paraguai os impostos são muito claros, o que você tem que pagar de imposto. Existe um imposto chamado IVA, que é o imposto de valor agregado, ele é cobrado sobre todas as coisas que você compra. E ele tem a base de 10%, o base não, o teto na verdade, de 10%. É o máximo que você paga numa compra. Existem algumas exceções, como por exemplo produtos de cesta básica, alguns produtos de farmácia em que você paga 5%. E também tem a última exceção, que é uma das que fazem toda a diferença aí, é 0% de imposto sobre combustível na bomba e 0% sobre educação. Então vocês aí que estão sofrendo com a greve dos caminhoneiros e toda aquela história, né, de reclamação do povo em relação a impostos no combustível, né, que chega a quase 50%, se não mais. Aqui a gente paga 0% de imposto no combustível.
Então é por isso que o combustível no Paraguai geralmente é mais barato do que no Brasil, e também por isso que a educação no Paraguai é mais barata do que no Brasil. Por isso que tem tanta gente interessada em vir estudar aqui medicina. E claro, é muito mais barato. A gente está falando aí na base dos R$1.000 a mensalidade. É 1 milhão de guaranis, mas o câmbio está tão desfavorável que pagando a mensalidade, pagando as taxinhas que tem que pagar para fazer provas, que é uma coisa bem comum aqui no Paraguai, você paga a mensalidade e na hora das provas finais você tem que pagar uma taxa para poder fazer a prova final. É assim que funciona a educação aqui. Então bota aí que vai ser em torno dos R$1.000 por mês a faculdade de medicina. Por que é mais barato do que no Brasil? 30% desse custo mais barato é o imposto no Brasil. A gente sabe que no Brasil a gente pode deduzir gastos de educação no imposto de renda, mas tem um teto de R$3.500. Então, só uma mensalidade na faculdade de medicina já passa o teto anual. Então, basicamente, não dá para descontar nada, né? Não dá para descontar nenhuma mensalidade, então, no caso, 30% de imposto. E uma outra coisa que é um fenômeno que tem acontecido por aqui é que essas faculdades, elas estão atendendo uma demanda muito maior do que o público interno. Fontes aí de alunos que estão na UMAX me contaram que no semestre passado, aí, janeiro de 2018, entraram nada mais, nada menos que 890 alunos de medicina na UMAX. Então você está falando de um volume. E quando tem volume, evidentemente, o mercado permite, mercado livre, mercado liberal, como eu falei, permite que você vá baixando o custo para atender uma demanda maior, né? Então você não está cobrando um monte para poucos alunos, você está cobrando menos para um montão de alunos. 890 alunos novos num semestre é muito dinheiro, cara. É uma entrada de dinheiro muito grande que permite que a infraestrutura funcione. O Max aí tem prédios novos. Os alunos que estão lá que eu conheci falam que é tudo muito bom. Inclusive tem uma pessoa que ela estudou enfermagem, não sei, eu falo portunhol de vez em quando. Que ela estudou enfermagem no Brasil, fez faculdade lá, né? E comparando assim com o que ela já aprendeu esse semestre na faculdade de medicina aqui, ela fala que é muito, muito mais aprofundado que ela estudou aqui. Claro, não é a mesma faculdade, uma é de enfermagem, a outra é de medicina, mas ela tem a base da saúde. Ela trabalhou muitos anos como enfermeira e ela realmente valoriza e diz que o ritmo é puxado, o ritmo é bom, e comentou inclusive que alguns alunos estão deixando o Max porque é muito difícil, é muito puxado. Então já estão procurando outra alternativa aí mais fácil. Tem mercados abertos como esse aqui, tem opção para tudo, né? Tem das universidades que são mais fáceis, as que são mais sérias. Então esse é outro ponto, né? A educação, 0% de imposto. E para finalizar esse vídeo, vou comentar um pouquinho sobre a minha vida aqui. Eu vim para cá quando eu tinha 21 anos, não tinha faculdade terminada ainda. Cheguei aqui, eu trabalhava com desenvolvimento de sites no Brasil. Cheguei aqui, a internet não estava totalmente desenvolvida ainda, nenhuma empresa apostava nesse segmento ainda. Tive que me reinventar como designer gráfico, consegui um emprego. Eu vim para cá em dezembro, em março eu consegui o meu primeiro emprego. Não foi tão difícil, mas eu deixei meu currículo em várias empresas. E quando surgiu a oportunidade, eu fui chamado. Inclusive foi interessante porque era para trabalhar diretamente com a Petrobras, né? A agência me contratou por ser brasileiro e poder trabalhar aí na tradução dos textos das publicidades que vinham do Brasil para traduzir para o espanhol aqui. Então esse foi meu primeiro emprego. Eu ganhava naquela época 1.700.000, o salário mínimo era 1.300.000, então já ganhava um pouco mais que o salário mínimo. E de lá para frente, até 2010, eu trabalhei em 5 agências diferentes e sempre aumentando o salário, né?
Isso é uma realidade do mercado aqui. Existe escassez de mão de obra qualificada em vários segmentos, então quando uma pessoa ela se destaca, ela tem esse poder de negociação aí para conseguir uma vaga melhor. Se você já está empregado, para você negociar um outro emprego, é muito melhor. Você fala assim, bom, se não pagar o quanto eu quero, eu fico no emprego que eu tô, entende? E foi assim que eu fui crescendo até chegar em 2010. Eu já trabalhava em agência digital nessa época. A gente fez muitos projetos para marcas grandes, principalmente da Unilever e alguns bancos. Então trabalhei em muitos projetos interessantes aqui no começo da internet aqui no Paraguai. E enfim, 2010 decidi voltar para o Brasil para terminar minha faculdade. Era uma coisa que eu tinha pendente. E quando eu retornei ao Paraguai, eu já não trabalhei mais para ninguém. Já comecei a trabalhar como autônomo, sempre nesse ramo aí da publicidade, desenvolvendo alguns sites, identidade visual, e também com blogs, né? O blog que originou essa ideia de começar a fazer vídeos é Roteiros e Mais, é um blog de viagens. E um dia meu irmão perguntou: por que tu não fala sobre o Paraguai no teu blog? Tu mora aí há tanto tempo e tal. Aí eu fiz um texto de turismo, né, o que fazer no Paraguai. Começou a ter muita pergunta de como é que era morar aqui, porque eu comentei no texto que eu morava aqui, né? E, enfim, escrevi outro artigo, que esse é o que eu vou estar anexando os vídeos. E bombou. Tem aí a base dos 30 mil visitas por mês. Tem muita gente interessada em morar no Paraguai. Realmente a situação no Brasil não está fácil. É crise atrás de crise, escândalo atrás de escândalo. E aqui o país está em crescimento, né? Eu li um informe ontem mesmo dos últimos 5 anos do governo, que agora vai trocar, né? Mas o sucessor vai ser do mesmo partido, então a linha de governo vai ser a mesma. Nos últimos 5 anos, o Paraguai cresceu na média de 6,5% ao ano. É um crescimento importante. Claro que esse país aqui ainda tem muita carência em infraestrutura, mas, por exemplo, só no último governo aí, que era do presidente Cartes, eles construíram o dobro de pontes que nos últimos 40 anos. O dobro de pontes dos últimos 40 anos. É muita coisa, né, gente? E, se não me engano, eles asfaltaram 7.500 quilômetros de pista nesses últimos 5 anos. Então, assim, tem muita obra. O país está em crescimento, as oportunidades existem. Tanto para quem quer vir estudar, no caso da faculdade de medicina, que é uma solução viável para quem não pode custear uma universidade no Brasil, quanto para aquelas pessoas que estão pensando em sair do Brasil para empreender, porque é uma das formas que eu mais recomendo vir para cá, né? Porque procurar emprego às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena, mas para empreender aqui realmente é muito barato, vale realmente a pena. Meu cachecol tá caindo aqui, meu Deus do céu. Tá frio pra caramba hoje aqui. O Paraguai é um país clima muito quente, tá? Só que quando faz frio, é frio de verdade, cara. Hoje a gente tá na casa dos 12 graus, mas é um frio bem úmido, passa pela roupa. E eu tenho carro também, mas o trânsito, vocês devem ter notado, é bem pesado aqui. Então eu comprei uma moto e prefiro estar andando de moto porque chego bem mais rápido nos lugares que eu quero ir, né? Então eu não tô sofrendo aí com o trânsito. Quando a gente tem um problema, tem que procurar a solução, né? Não adianta a gente ficar só reclamando. E eu gosto, adoro moto. Comprei essa moto aqui 0 km, uma maravilha de uma moto. Nunca pensei que eu pudesse realizar esse sonho no Brasil de ter uma Harley. E é isso aí, é o que o Paraguai vem oferecendo pra gente, qualidade de vida no sentido de conquistas, né? A gente sabe que o país precisa crescer ainda na questão de oferta de praças,
parques e tudo mais para ter assim uma qualidade de vida na rua. Mas tem seus parques, tem suas praças. Não dá para comparar com a Europa. Talvez fique sempre um pouco longe assim pra gente, que a gente mora no bairro residencial. Mas é isso, eu gosto muito de morar aqui e conhecendo muitos brasileiros, a maioria deles gostam. Não, na verdade, não conheço um brasileiro que tenha vindo pra cá e tenha dito: não, vou voltar pro Brasil, não gostei, isso aqui é um não sei o que. Se você vier aqui com a cabeça de ficar comparando o tempo inteiro, como eu fiz durante muito tempo, você não vai se realizar. A ideia é vir pra cá e aproveitar os pontos positivos que o país tem para te oferecer. Tem coisas muito boas, como tem coisas que não são tão boas, né? Mas a cultura em si é uma cultura bem legal. Para quem é mais família, assim, é uma cultura mais tradicional, se assemelha muito com a cultura do sul do Brasil. Outra coisa, o pessoal gosta bastante de brasileiros, então brasileiro geralmente é bem recebido. O pessoal tem essa preocupação, né? Eles gostam de brasileiros? Sim, gostam bastante de brasileiros. Normalmente eles são bem fáceis de conquistar, assim, para fazer amizade, é pessoal aberto. Tem alguns que são até bem esforçados e tentam falar português para agradar o pessoal aí. Então é isso, é um país bacana. Um país que eu recomendo para quem está pensando em empreender, que tem uma ideia boa, principalmente se tem experiência no Brasil. Não adianta querer também, né, se aventurar na primeira experiência como empreendedor num país diferente, com leis diferentes, com coisas diferentes. Então é isso aí. Vamos deixar mais conteúdo para próximos vídeos. Obrigado aí por ter assistido até aqui. E até mais. Valeu. Tchau, tchau.